Senhoras e senhores, bom dia. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes e aos nossos telespectadores e internautas que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Este evento é de iniciativa da Presidência da Casa, em conjunto com a Escola do Parlamento, cujo objetivo é o de oferecer suporte conceitual de natureza técnico-administrativa às atividades deste poder legislativo. Assim, para iniciarmos a palestra Gasto Público com Políticas Sociais, ministrada pelo senhor Fernando Meloni, cujo aqui está o seu currículo. Sociólogo, mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e especialista em Transparência, Accountability e Combate à Corrupção pela Universidade do Chile. Especialista em Políticas Públicas, diretor do Departamento de Processos de Planejamento, na Coordenadoria de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Então, anunciamos a presença das seguintes personalidades. O senhor Silas Ferraz, palestrante. E nesse momento, então, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos o senhor engenheiro Marcos Arruda, diretor da Escola do Parlamento e vereador da 10ª Legislatura da Câmara Municipal de Osasco. Bom dia a todos e a todas. Dando continuidade aqui à nossa série de palestras, hoje teremos mais uma aqui da maior relevância. Queremos aqui agradecer, então, a GEF São Paulo, que é o Grupo de Educação Fiscal de São Paulo, agradecer também a EGESP, Escola de Governo do Estado de São Paulo. Queremos aqui justificar aqui a ausência do nosso presidente, vereador Ribamar Silva, que está num compromisso externo hoje, junto com o prefeito, lá no Palácio dos Bandeirantes. Agradecer toda a mesa diretora da Câmara Municipal também, que dá a possibilidade de nós participarmos deste evento. Agradecer aqui a presença do sempre professor, palestrante, Silas, que foi quem nós fizemos o contato aqui, que já deu a sua palestra, ministrou a sua palestra aqui na quarta-feira próxima passada. Na segunda-feira tivemos aqui a Magda, que foi uma palestra muito joia também. E hoje nós temos aqui o Fernando Meloni, que vai ser o palestrante, está sem barba, né? Nossos papéis aqui, nossa propaganda, você era outra, hein? Mas o cara é bom, o cara é sociólogo, mestre em desenvolvimento econômico, especialista em transparência, accountability, o cara vai explicar para nós o que é isso aqui, hein? Accountability e combate à corrupção. Puxa vida, isso aqui daria uma outra palestra só sobre isso aqui, né? Os caras estão querendo soltar todo mundo, acho que vão soltar terça-feira, hein? Diretor dos Departamentos de Processos de Planejamento na Coordenadoria de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Sem mais delongas, professor Fernando, seja muito bem-vindo aqui a essa casa, os microfones estão abertos para você. Você está sendo ouvido por muita gente, viu? Além desses presentes aqui, que é uma grande conhecimento, representando aqui praticamente os 21 gabinetes dos vereadores. Tem o pessoal do gabinete que não estão presentes, estão ouvindo a gente lá nos gabinetes. Isso aqui está indo pela internet ao vivo também e por algumas TVs aqui locais. Então, fique à vontade, os microfones estão abertos para vossa senhoria. Seja bem-vindo. Estar aqui com vocês. Não sabia que tinha tanta gente aqui junto, né? Então, oi para todo mundo aí que eu não tenho contato. Apesar do nome complicado, né, a gente está numa área lá na Secretaria da Fazenda que lida basicamente com as peças de planejamento orçamentário. Então, o trabalho que a gente tem desenvolvido tem sido um pouco nessa linha de construção do PPA, das LOAs, leis orçamentárias anuais e a questão de metodologia e capacitação e de sistemas de informação que está por trás disso lá no governo do Estado. Bom,
A gente vai abordar hoje o assunto dos gastos sociais, então, no fundo, a etapa posterior ao planejamento, né? E aí tem um desafio todo de pensar isso em termos de uma linguagem ou pelo menos uma visão um pouco mais simples, mais fácil de entender, porque realmente é um assunto que demanda a gente não só por conta dos números e a complexidade que às vezes é montar a questão do gasto, mas também conceitualmente pensar um pouco do que a gente está falando e qual o contexto que a gente vai abordar esse assunto. Então, eu queria já abrir para vocês, que tiverem dúvida, comentários, a gente faz uma troca aqui, tá? Fiquem à vontade para a gente ir conversando. E vamos lá, começar um pouquinho a abordagem desse tema e os desafios aí que a gente tem para conversar um pouquinho disso. Eu vou focar um pouco a questão mais nacional aqui, tá? Então acho que também tem um esforço de a gente localizando e pensando em termos municipais, mas tem uma certa lógica, né? Uma certa estruturação da questão da política social que eu acho que vale para todo o Brasil, né? Para todos os entes, e isso tem implicações para todos os municípios, estados. Então acho que trabalhar isso conceitualmente é importante também para a gente entender como estamos indo, quais os nossos desafios aqui. Bom, então, vamos começar aqui? Desce? Vamos lá. Vou tentar ficar aqui mais de lado para nós. É ao contrário? Vamos lá. Mais para cá. Eu ando um pouco, tá, pessoal? Então vocês não estranhem, não. Bom, então, o nosso tema aqui é o gasto público com políticas sociais, e aí, para começar, a gente já tem que se perguntar um pouco do que a gente está falando em termos desses dois conceitos, tá certo? São duas ideias, né, importantes, né? A gente pensar o que a gente está falando de política, entendendo como política social, né, e como é que a gente monta na cabeça a estrutura do ponto de vista mais objetivo, aquilo que é o gasto. Então, como é que a gente vai mensurar esse gasto? Isso também traz escolhas metodológicas, né, para a gente ter esse olhar. Uma questão assim de fundo, então, que está aqui presente para a gente e vai rebater em toda a nossa discussão de hoje, e eu queria já salientar, é que a gente está tratando de iniciativas, né, que são bastante estruturantes do Estado, estão bastante estruturantes das nossas sociedades. E com isso a gente tem que estar dizendo o seguinte: aqui vem o Estado, aqui vem essas políticas públicas, qual que é o interesse, né, o que a gente precisa atender com elas. E aí eu trouxe um pouco para vocês o comentário aqui da chefe da Comissão Econômica da América Latina, da ONU, né, da CEPAL, sobre a questão do gasto social e da proteção social, né? Ela está enfatizando o seguinte: a questão da igualdade como um objetivo, como um elemento fundamental para a gente perseguir na estruturação das políticas públicas da área social, tá certo? Então, a gente tem que a discussão hoje no mundo está sendo em torno desses elementos, ou pelo menos essa ideia central de como é que a gente vai avançar por um mundo que é mais igual, que garante direitos, que garante oportunidades e acesso a serviços e bens. E acho que essa é um pouco a tônica de toda aquela discussão da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que deve estar aqui também na pauta no município, está na pauta do Estado. Eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar. Então, o que essa agenda está dizendo, ou o que está sendo enfocado aqui? É que a gente tem que buscar essa questão da igualdade como uma diretriz, uma questão importante para a consecução desses objetivos, e mais do que isso, né, essa busca pela igualdade, ela também é importante, né, para a questão do desenvolvimento econômico, para o progresso das sociedades, tá? Acho que esse é um elemento, uma ideia para ficar já de cara para a gente, porque a gente está, de certo modo, discutindo no mundo um pouco as implicações, um tipo de visão sobre essa questão, que é o quanto a igualdade, o combate à pobreza e a igualdade, na verdade, de uma maneira ampla, ela é produtiva, né? Ela contribui para a questão do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico, tá certo? Às vezes isso é colocado em questão, e aí você tem uma abordagem das políticas públicas que vai começar a desconsiderar, vai tratar a desigualdade como uma coisa sem problema. E para o crescimento, quer dizer, vai abordar a questão da proteção social de uma maneira mais, digamos assim, solta, com a ideia de mínimos a serem perseguidos,
E isso tem implicações aqui do ponto de vista da nossa estrutura de política pública, de política social, né, de proteção social. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Vou voltar aqui na questão que a gente começa. Então, política social, e o que a gente está falando aqui? Vou derrubar o púlpito daqui a pouco. O que a gente está falando aqui? A gente fala aqui de gasto social, né, de política social. E como é que a gente opera isso? Como é que a gente enxerga isso de fato através dos números? Né? Como é que a gente vai mensurar isso? Bom, o primeiro desafio aqui, a primeira discussão que a gente tem que fazer é essa abordagem da política social. Então, do que eu estou falando? É claro para vocês, política social, que ideia que remete para a gente, né? Quando a gente fala, estamos aqui discutindo política social, o que está por trás? Em geral, a gente vai pensar em, não sei, assistência social, alguma coisa de combate à pobreza, educação, saúde. Esse conceito ele é um pouco fluido, tá? No sentido que você, às vezes, abarca mais dimensões da ação do Estado, e às vezes você tem uma visão um pouco mais restrita. Então, além disso, e essa seria a dimensão mais operativa, além disso, tem uma discussão de fundo que eu estou falando de política social, estou falando de proteção social, de estado de bem-estar social, de um conceito de que como eu vou afetar minha relação Estado-sociedade, e como é que eu vou construir esse tipo de interação das pessoas, das famílias, com o poder público, com as políticas públicas, tá certo? Então, tem toda uma discussão teórica bastante grande sobre o que é os sistemas de proteção social, ou os sistemas de welfare state, né, de bem-estar social, e como é que ele se estrutura ao longo do tempo, a partir daí da final do século XIX e começo do XX, e, sobretudo, a discussão avança bastante depois da Segunda Guerra Mundial. Que é o seguinte, você começa a ter uma modificação bastante grande, bastante importante da participação do Estado na questão da sociedade, na questão do oferecimento de bens e serviços, e também na interferência dela sobre o processo econômico, tá certo? Sobre as políticas econômicas, sobre o próprio desenvolvimento da economia, enfim, de todos os seus aspectos. Então, de maneira geral, a gente está falando aqui, política social, a gente tem que lembrar, então, que a gente está discutindo de fundo um modelo de bem-estar social, um modelo de proteção social de um sistema, tá certo? Uma coisa que ela é ampla, ela é integrada, ela afeta os vários ciclos de vida das pessoas, as várias dimensões de risco social que a gente tem, e afeta também o oferecimento de bens e serviços de uma maneira bastante ampla. Então, por isso, o que vai acontecer? Política social, de país a país, e ao longo do tempo, você vai ter uma dinâmica bastante diferente, e você vai ter sempre uma estruturação dessa ideia, desses sistemas de proteção social, que também depende da política. Depende também da discussão política, dos movimentos sociais, dos partidos, da sociedade, do que ela entende que é necessário para ela para atingir os seus objetivos, de uma maneira mais macro, tá certo? Então, isso muda ao longo do tempo, e a gente está passando agora, num período recente, por uma mudança de um estado de bem-estar social que estava mais ou menos consolidado dos anos 50 aos anos 90, tá certo? A gente agora está num processo dos anos 90 para cá, de uma modificação das linhas gerais dessas políticas de proteção social, e aí, enfim, é só resgatar que isso depende, de fato, de um contexto social, histórico, que é bastante determinante para a cara disso. Então, estou falando aqui bastante conceitualmente, para a gente entender o seguinte, os estudiosos que tratam dessa questão, eles basicamente vão falar de 3 modelos de proteção social. Um que é mais mínimo, no sentido de que ele quer preservar condições mínimas daqueles que são desprotegidos ou têm riscos sociais, e ele assenta a capacidade das pessoas de ter proteção social nos próprios indivíduos e nas famílias. Na verdade, o Estado entra de uma maneira mais residual sobre isso. Quem que adota mais esse modelo? Esse é um modelo mais dos Estados Unidos, em que você tem, por exemplo, a questão da saúde, uma saúde privada totalmente. O Estado, na verdade, vai apoiar só os mais pobres ou as pessoas idosas que não têm renda para conseguir acessar a saúde. Então, é um modelo que pensa a sociedade, pensa a política pública, com uma ação do Estado mais restrita nesse sentido, tá? Das proteções para o ciclo de vida, das proteções dos riscos que a gente tem, riscos sociais, ou, vamos dizer assim,
eu tenho o risco de sofrer um acidente, ficar sem conseguir trabalhar, então o que eu faço nessa situação? A gente então tem sistemas que vão pensar essas questões. Tem esse modelo que é um pouco mais reduzido, enxuto, né, nessa questão. Tem modelos que são um pouco mais assentados em termos de o acesso aos benefícios, o acesso à proteção social, ele se dá a partir da vinculação das pessoas ao trabalho. Então, são modelos mais parecidos com a Alemanha, ou mesmo com o sistema francês, em que o acesso à proteção social ela existe um estado de bem-estar social que atende bastante gente, mas ele também está ligado à sua inserção no mundo do trabalho e à sua capacidade de contribuir, por exemplo, para a Previdência, para poder acessar algum benefício, a capacidade de, às vezes, você ter acesso a certos bens e serviços a partir da categoria profissional que você está inserida. Tá? Então, esse é um modelo um pouco mais amplo de proteção social, com maior participação do Estado, mas ele também está vinculado, de alguma forma, à inserção produtiva e profissional das pessoas. E um outro modelo, né, teórico que é discutido aqui é um modelo em relação aos países nórdicos, Suécia, Dinamarca, Noruega, que é um modelo que tem um traço mais universalista para a política pública. Ele independe se você contribuiu para acessar, ele independe se você está vinculado a uma categoria profissional ou não. Você tem, na verdade, acesso a um amplo conjunto de bens e serviços. Tá? A gente, como Brasil, a gente começou a se estruturar lá para a década de 30, num modelo que era muito assentado na questão da categoria profissional. Né? Era ligado à carteira de trabalho, ligado aos fundos de pensão de cada categoria profissional. Então, você tinha uma proteção social mais ligada nesse modelo da inserção ocupacional. Tá certo? Quem tinha inserção ocupacional, ele tinha acesso a essa proteção social. Quem estava fora do mercado de trabalho formal acabava mais desprotegido, sem acesso à saúde, previdência, uma série de coisas. Isso, a partir dos anos 30, a gente muda isso em 88 para um modelo de caráter mais universalista. E aí a gente tem as mudanças do contexto econômico, histórico, que a gente mal entrou nesse modelo em 88, tentando implementar serviços de saúde, de proteção social de uma maneira mais universal, e a gente, na verdade, já passa a enfrentar muita dificuldade na construção, na efetivação desse tipo de desenho. E aí a gente depois vai discutir um pouco à frente, mas o fato é que a gente estava mais para esse modelo um pouco mais universalista, ou pelo menos uma tentativa de ter esse tipo de desenho. Bom, falando tudo isso, a gente vai ter, acho que o último ponto para destacar, que hoje em dia, é um aspecto importante, o Estado passa a não ser o único provedor dos bens e serviços. Né? E, então, mesmo nos sistemas de proteção social aí, que a gente tem pelo mundo afora, você tem uma questão da participação de outros atores na provisão desses bens e serviços. Isso vai ser um elemento importante para a gente pensar mais para frente. Bom, então, basicamente, a ideia de fundo para a gente que está conversando aqui é o seguinte: eu vou olhar o quanto que a gente gasta em termos de educação, saúde, etc. Para conseguir fazer um bom olhar disso, entender o que eu estou olhando, né? Entender o que eu estou vendo em termos de gasto, eu preciso entender um pouco o nosso contexto, a partir do qual eu vou conseguir interpretar um pouco melhor aquilo que está ocorrendo. Então, no fundo, esses modelos de estado de proteção social, eles orientam a gente para saber, poxa, mas eu estou gastando bastante aqui ou ali, eu estou atendendo aquele desejo da sociedade em termos da estruturação do sistema ou não? Eu estou com dificuldades de avançar na proposta que eu tenho de sistema público de proteção social, tá certo? Se eu tenho um Estado, um sistema de proteção social, que ele se coloca de uma maneira mínima, eu não preciso esperar um gasto social muito grande, tá certo? Porque ele vai ser mais pontual e residual. Eu estou confiando que a sociedade, o mercado, a exceção das pessoas no mercado de trabalho, vai garantir a proteção das pessoas. As famílias vão se autorregular, se autoproteger, os indivíduos vão conseguir guardar o dinheiro que precisam ou acessar os bens e serviços no mercado, tá certo? Isso dá um panorama para a gente entender aquilo que a gente está vendo aqui em termos de estruturação dos gastos. É uma ideia muito nova, não sei se vocês já abordaram um pouco esse tema do gasto a partir disso, mas é uma discussão bastante grande já na ciência política sobre essa questão
do sistema de proteção social e do que tem acontecido, né, em relação à condução deles. Bom, qual que é o conceito aqui? Então, só para a gente amarrar a ideia. O que a gente está falando quando a gente está falando de estado de bem-estar social? E aí, isso é importante para orientar que existem, de novo, né, várias concepções, vários entendimentos desse assunto. Como tudo na ciência política, ciências sociais, a gente sempre tem interpretações. O que a gente está usando aqui para olhar essa questão, né? Estou falando então, basicamente, de um sistema, né, de um sistema de Estado que ele tem uma intervenção sobre a desigualdade da sociedade e das vulnerabilidades sociais e econômicas, tá certo? E isso é tratado como um problema da sociedade e não do indivíduo. Acho que esse ponto é bastante importante, vai orientar bastante a gente em todo o olhar que a gente possa ter sobre os gastos públicos. Tá? Espero conseguir passar essa ideia para vocês. Sempre vocês vão olhar agora um gasto público, tenha em mente que eu estou lidando com uma ação do Estado para resolver um problema das pessoas, mas aquele problema não é daqueles indivíduos, é a sociedade que está atuando, a sociedade que seria essa responsabilidade de ter essa atuação, tá certo? Estou dizendo o seguinte, não é porque você enfrenta a pobreza, o desemprego, se você sofre um acidente e não consegue mais trabalhar, se você fica velho, né, ou fica uma pessoa idosa, que isso é responsabilidade sua, exclusiva sua ou da sua família. Não, isso é um problema social, isso é um problema do Estado, e o Estado se prepara, se organiza para resolver isso, tá certo? Essa é a ideia por trás. Se a gente aceitar um pouco esse conceito, a gente tem que lidar um pouco com as implicações disso na hora de estruturar a questão dos gastos públicos, do que a gente está fazendo em termos das nossas receitas e despesas nos estados, tá certo? A solução que a sociedade vai buscar para resolver as questões das pessoas, então, passa um pouco pela discussão de como é que é esse modelo. O quanto o Estado vai, de fato, participar na resolução dessas questões ou não. Bom, então, falamos aqui um pouquinho do que é a política social, como é que é a implicação disso enquanto sistema de proteção social. E agora a gente se pergunta um pouco como é que isso se dá, né? Então, como é que é esse gasto, né? Acho que algumas perguntas que a gente pode fazer são essas, né? Como é que está isso hoje no Brasil? Como é que ele é feito? Para que ele é feito? O que a gente está conseguindo atingir com isso, tá? Aí são algumas das perguntas, tá? Acho que a gente nem vai conseguir responder tudo aqui, mas é mais passar um pouco uma ideia do que está acontecendo. Pessoal, algum comentário até aqui? Então, agora a gente tem que também pensar o que eu estou juntando na minha continha aí de gasto social. Então, tem que começar a estruturar como é que eu vou visualizar isso na prática, tá certo? Existem, então, diferentes abordagens para a gente pensar ou fazer essa métrica, né, do que é o gasto com as políticas sociais. Uma abordagem aqui, pouco, eu acho que eu diria, mais consolidada, até do ponto de vista internacional, é pensar que a gente tem atividades que vão fazer proteção social e outras que vão fazer a promoção social, tá certo? E aí, enfim, ainda tem um conjunto até mais amplo de iniciativas que a gente poderia colocar aqui, nesses termos, que é falar de políticas de proteção social, ou de sistemas de proteção social, que vão, por exemplo, ativar o mercado de trabalho, ou que vão apoiar as famílias na hora de desempenhar as suas funções de trabalho. Então, por exemplo, a gente tem todos os serviços de creche, o apoio às famílias, que, na verdade, são importantes para que as pessoas consigam se inserir no mercado de trabalho. Então, isso também são políticas, os gastos que podem ser considerados gastos sociais, porque, na verdade, eles apoiam e dão suporte para que as pessoas se insiram no trabalho e, assim, consigam ter acesso a rendas, bens e serviços e ter proteção social, tá certo? Então, o que a gente está falando aqui, mas de uma maneira mais geral, é que a gente está observando ações
que vão lidar com esse tipo de risco, contingência ou necessidade, tá? Que são basicamente aí filtradas, né, entendidas em termos de proteção ou promoção social. Vamos lá, olhando um pouquinho para isso, o que a gente tem? Você tem que pensar, né, como risco, como contingência, todas as dificuldades, né, das pessoas de conseguirem se inserir no mercado de trabalho, ganhar vida por conta própria, que são fatores que aí não dependem da vontade daquela pessoa, tá? Então, em geral, as pessoas querem, precisam e vão atrás de trabalhar, elas não conseguem fazer isso por razões que independem, né, da vontade individual. Assim, na grande maioria das vezes, isso é verdade. Você tem uma questão do ciclo de vida, né, que é importante. Então, a gente tem que pensar a proteção social, os bens e serviços que são necessários para a sociedade se manter e para as pessoas se manterem durante ciclo de vidas específicos, né? Então, durante a infância, durante a velhice, quando você não consegue mais trabalhar, ou por conta de alguma questão de doença que incapacite, né, para essa inserção no trabalho, enfim. Então, o ciclo de vida também é pensado, é um elemento importante para a gente pensar a questão da proteção social. E aí entra aquelas variáveis do contexto histórico que eu estava comentando, porque a hora que diz que é uma necessidade ou um direito, aí pensando no século, né, ao longo do século, que é um direito das mulheres irem para o mercado de trabalho, e eu preciso, então, ter serviços que apoiem essa entrada da mulher no mercado de trabalho, como, por exemplo, serviços de creche, de cuidadores, enfim, do que for, porque aí a sociedade diz, isso aqui é importante para mim, isso é um valor, é uma necessidade nova, que não estava pensada na estruturação desse sistema, mas agora é uma etapa do ciclo da vida importante, a gravidez, por exemplo. Então, a gente tem que ter estruturas, transferência de renda, benefícios, serviços para garantir que as pessoas passem por essa etapa do ciclo de vida de uma maneira adequada, né? De uma maneira igualitária e consigam, enfim, não sejam prejudicadas. Então, essa questão da necessidade que são criadas, das discussões que são criadas aí, é um elemento importante. Isso vai mudando ao longo do tempo, tá? Então, essa questão, até o entendimento do que é importante ou não ao longo do ciclo de vida. Hoje tem uma discussão, né? Hoje a gente fala hoje da questão da importância da primeira infância, né? Acho que isso está sendo cada vez mais colocado, batido, é uma responsabilidade para os municípios de uma maneira forte e garantir serviços de educação, de creche, desde pequenininho. Isso é importante para o desenvolvimento, né? Acho que esse tipo de demanda não estava tão clara há alguns anos para trás, né? Quer dizer, você fala, não, eu estou garantindo aqui educação infantil a partir dos 5, 6 anos. Estava tudo bem, né? A gente não estava, ou pelo menos não estava tão forte politicamente colocar isso como uma pauta, como está agora, né? Então, esse tipo de coisa também vai acontecendo. E as situações de riscos e contingências, elas são também realmente variáveis. E aí a proteção social ela vai se moldar, né, para tentar atingir aí esse tipo de necessidade ou de risco. Bom, do ponto de vista da promoção, o que a gente tem aqui? O que a gente está enfrentando sempre, né? A gente tem que pensar nessa questão de como a gente melhora ou apoia a inserção das pessoas no mercado de trabalho, como lida com as situações de crise econômica. E aí a gente tem que lembrar que nossas sociedades estão assentadas em sistemas econômicos que são cíclicos. Então, a gente, sim, vai sempre passar por crise, sim, sempre vai ter incerteza. Tá? Esse sistema de proteção social existe para isso, para lidar com a incerteza da sociedade, dos momentos de crise, dos momentos de incerteza. Isso faz parte da nossa estruturação do sistema econômico. Então, a gente precisa preparar as pessoas para mudanças de requisito nessa entrada de mercado de trabalho, como é o caso de informatização, automação, internet, enfim, tudo isso que coloca desafios novos para a gente. Então, a qualificação profissional e essa possibilidade de entrada no mercado de trabalho também é um desafio constante. Daqui a pouco muda, nem precisa ir num lugar mais trabalhar, vai ser todo mundo fazer o trabalho em casa, não sei. Então, a gente tem que pensar outras políticas para lidar com isso. Então, todo esse tipo de coisa são atividades de promoção que também fazem parte da questão da política social.
E tem correções, né, quando a gente fala de correção de falhas de mercado nesse sentido também, que é você pensar que, novamente, a economia capitalista ela traz ciclos, ela traz crises e ela também traz muitos e muitos problemas de desigualdade de alocação das pessoas, de renda, enfim. Tem falhas de mercado, como é conceitualmente falado, e aí a gente tem que lidar com isso, tá certo? Tem um pressuposto aqui por trás, gente. Então, só para explicitar, se eu tenho uma visão de economia bastante liberal, de que eu acho que o mercado vai resolver tudo, eu não preciso trabalhar muito com essa ideia, né, de promoção, de lidar com falha de mercado. Porque aí, na minha visão, a economia vai resolver sozinho. Tá? Esse é um pouco o contexto que está dado. Infelizmente, o contexto histórico, todo o estudo acadêmico, toda a produção científica tem mostrado que não, o mercado não funciona sozinho. Por isso que surgiu o Estado em todo lugar do mundo, com políticas de proteção social em todo lugar do mundo também, ainda que com formatos ou modelos diferentes. Tá certo? Então, é importante lidar um pouco com os pressupostos da discussão que a gente tem feito hoje também. Porque a discutir um pouco a proteção social, o gasto social, vai bater nessa questão de quanto que o Estado tem que entrar, quanto que o Estado tem que oferecer de bens e serviços, o quanto que o mercado que vai resolver vai se autorregular e vai prestar o serviço, o bem, para as pessoas, ou elas vão ter capacidade de adquirir isso. Então, entra um pouco por aí essa ideia da promoção social também na discussão da alocação de bens e serviços. Tá? Estamos chegando, está conceitual, está mais abstrato, mas a gente vai chegar lá. Acho que é importante para a gente visualizar depois as coisas. Bom, uma outra abordagem é que a gente pensar em termos de políticas que são setoriais e transversais, tá certo? Então, acho que toda essa discussão de política transversal hoje também está fortalecida por novos entendimentos ou novas discussões políticas da sociedade, né? De dizer, olha, tudo bem, eu tenho política de saúde, mas dentro da minha política de saúde eu também tenho que pensar a questão de igualdade de gênero, igualdade de raça, eu tenho que pensar outros direitos ou questões de populações específicas, especificidades, né? Questões que são particulares àquele ciclo de vida. Enfim, aqui a modelagem, né, da política pública, do gasto social, também vai levar em conta essa questão da dimensão mais transversal, ou, enfim, de direitos, ou toda a discussão política que está sendo colocada. Então, novamente, são desafios que são colocados para a gente. Como é que hoje a gente trabalha, por exemplo, as nossas políticas públicas, pensando numa dimensão tão transversal como a sustentabilidade, ou, enfim, uma questão de igualdade aí, de gênero. Tá certo? Isso é um elemento importante, não estava muito claro, não estava muito dado, sempre foi importante, a de igualdade, de gênero, sim, sempre foi. Mas acho que isso está mais presente na nossa pauta, no nosso radar hoje, e a sociedade está conseguindo ter força política para votar isso de fato. Então, são desafios novos, porque a gente, aí falando como servidor público também, como vocês aqui, a gente sabe que há dificuldade de pensar certas políticas, elas estão meio cristalizadas com um certo olhar, né? Às vezes ela não leva em conta essas outras dimensões, né? Então, são desafios que estão colocados aqui para a gente. Bom, temos esses recortes. Então, eu estou começando a conseguir visualizar o que eu vou chamar aqui de gasto social, tá certo? Quando eu olho para a nossa questão setorial, eu já vou conseguir ver um pouco melhor o que eu posso chamar de gasto na área de política pública social. Chegamos lá. Temos aqui uma primeira abordagem do que é esse gasto. Então, nesse recorte aqui foi feito pelo Instituto que é ligado ao Senado Federal, Instituição Fiscal Independente, e eles estão abordando, eu estou entendendo o gasto social, da política social, como sendo aquele que pega a previdência, assistência, saúde, trabalho e algumas outras poucas políticas públicas, tá certo? Então, é um recorte, tá? Então, basicamente, a gente está dizendo que agora eu vou considerar a conta olhando isso. Então, tudo bem. Eu acho que estão os elementos importantes aqui, os elementos principais. Mas vocês notem que a habitação, urbanismo e saneamento básico não entrou aqui, tá?
Então, acho que é coisas da metodologia que vão dar diferença para a gente. Tá? O que aconteceu, então, em 2016, gente, em termos de gasto? Vamos lá. Como é que a gente gastou o nosso recursos da União, né? Você tem uma parcela aí, enfim, majoritária, né, de 61% desse gasto. Então, estou falando aqui de 623 bilhões em previdência, e aí entrando em previdência, pensões, aposentadorias, benefícios de prestação continuada, tudo, tá? Essa conta está somando tudo. Ela realmente é o maior gasto aí da área social da federação, né, do governo federal, em disparado, tá certo? Bom, tem a ver com o que acho que o nosso amigo Silas abordou aí, que é a questão do Pacto Federativo também. Quem que fica com responsabilidade de fazer o quê dentro do nosso Pacto Federativo? Então, esse papel da Previdência Social é um papel federal, tá certo? A política de educação e a política de saúde, ela tem uma divisão entre os estados e municípios em relação ao gasto. Não é só o governo federal que faz, então acho que também é um elemento para a gente entender o que está acontecendo aqui. De todo modo, chama bastante atenção para a gente, né? Então, toda a discussão que a gente teve aí em relação à questão da previdência, né, e do gasto, parte um pouco dessa visão bastante clara de que esse é o elemento mais importante aí do nosso gasto. Tudo bem? Que parece para vocês esse perfil de gasto? Aí acho que teve a questão da discussão do próprio governo de estratégia política, né? Agora, enfim, a questão previdenciária é uma questão importante para os estados e municípios também, né? Isso sem dúvida nenhuma. Mas eu queria chamar a atenção para vocês em termos dessa alocação de recursos entre essas áreas aqui. O que vocês acham? Porque o que está por trás aqui, gente? É o para quê? Para que eu estou fazendo esse gasto? Né? Qual que é a minha demanda? Então, voltando a uma ideia um pouco de planejamento. Qual que era o meu objetivo com esse gasto? O problema que eu precisava resolver com o gasto público federal? Eu acho que são elementos chaves para a gente pensar a análise. Isso aqui está pouco ou está muito? Aí eu pergunto, bom, qual que é a minha demanda? Né? O que eu precisava enfrentar? Né? Acho que é um primeiro aspecto. Então, esses elementos são importantes. A gente tem problema na saúde ou na educação, ou falta de recurso, enfim. O que vocês avaliam? Parece que sim? Talvez recurso mal distribuído. Ok. Opa. E esse eu acho que é o debate eterno da gestão pública, tá? Porque a gente nunca chega à conclusão de que é pouco é muito, porque de fato você não sabe o quanto você está sendo bem eficiente ou não. Esse é sempre um desafio. Agora a gente tem pistas, tá? Tem pistas importantes. Tem hora que a gente fala, isso aqui está realmente muito defasado daquilo do que eu preciso. Tem outras coisas, como o caso, acho que da saúde, em que hoje a gente começa a ter uma certa reflexão de que, olha, talvez... Sim, falte, mas talvez eu estou gerindo mal em alguns pontos aqui, então estou perdendo dinheiro importante que eu poderia estar aplicando de outra forma. Ok. Então, no fundo, a pergunta sempre do gasto público, do gasto social, não entender, não é só o quanto, né? É o que a gente está fazendo. Então, vou pegar essas dimensões, tá? Puxando para vocês. Não vamos responder aqui tudo, tá bom? Isso demanda uma avaliação de política pública completa que a gente não vai fazer, mas assim, entender o quanto é importante, olhando para qual é o meu sistema de proteção social, o que a sociedade está esperando, então o que eu preciso fazer e o como eu estou fazendo, tá certo? Como eu estou gastando.
Você tem dado, esse é um dado que eu tenho um pouco, tem outros dados mais recentes. Eu vou abrir esse assunto da reforma um pouquinho mais para frente, mas depende então como é que você está fazendo o seu olhar. Se eu fizer um olhar só do ponto de vista do que eu estou gastando mais, e aí qual é a projeção de gasto que eu vou ter eu preciso ver esse gasto aqui. Só um minutinho. A outra questão que a gente envolve, aí precisamos pensar, aí estamos entrando um pouco mais no campo das finanças, é que eu tenho 2 jeitos de chegar no meu objetivo. Diminuindo o gasto, aumentando a receita. Ok? Então, o orçamento público permite eu fazer escolhas e ver como é que eu vou ajustar ele. Tá? Eu corto o gasto, às vezes eu aumento a receita, eu faço os 2, não sei. Depois de pagar juros, que sobra isso, aí isso é repartido. Perfeito. A gente está olhando aqui só o gasto na política social. A gente não está olhando a receita toda do Estado. Não estamos fazendo isso aqui. Tá? Os elementos aqui, então, são vários, porque a gente tem que voltar. O que eu preciso fazer? Vou botar um outro elemento aqui que o Silas trouxe. O que eu preciso fazer? Né? O que eu quero fazer em termos de sociedade? O que eu preciso alcançar? Quais são os meus problemas? Como que eu estou gastando? O que eu estou fazendo? E o quanto que eu tenho de receita, quer dizer, qual a minha capacidade de, que é olhar o orçamento como na entrada, né? Quanto eu estou arrecadando, né? Vamos fechando o mapa aqui. A gente está tendo uma visão só do gasto e eu acho que essa discussão é importante, então, fazer ela colada. Eu estou chamando a atenção para vocês para isso. Olha, vocês vão ver número de gasto o resto da vida, mas a gente está contextualizando esse gasto? A gente está olhando a receita? A gente está olhando para onde está indo? A gente está olhando a nossa demanda? Tá? Eu acho o seguinte, por exemplo, eu acho que esse negócio de, por exemplo, a União repassa o dinheiro para o município. Eu acho que se tivesse centralizado num órgão só, ser da União é da União, ser do Estado é do Estado, eu acho que com essas transferências que ele passa, teria muito mais capacidade de fazer uma gestão mais saudável, né? Ok. Sim, eu acho que tem uma discussão importante aí, porque aí vou voltar só um parentezinho. A gente tinha um sistema federalizado antes de 88 e tinha muito problema na gestão, porque ficava centralizado. Então, o município, as pessoas no município não conseguiam acessar os recursos ou as políticas públicas, que tinha problema da gestão porque ficava engessado demais. A União olhava de cima e não chegava na ponta. Temos um problema hoje também, da descentralização, que ela também traz desafios de gestão de política pública importantes. Uma é que eu tenho, às vezes, municípios sem capacidade de fazer a gestão dos recursos e fazer esse manejo correto. Eu tenho questões que são regionais, são metropolitanas, elas ultrapassam o território municipal, e aí eu tenho dificuldade de articular a ação para fazer essa política pública. Tem outras experiências de regionalização, em outros países tem, são coisas interessantes que eu acho que a gente tem que discutir, sim. Agora, de fato, você vai para um lado, você pode se dar mal. Você vai para o outro, também fica complicado. De fato, é um ponto importante. Hoje a gente está percebendo que a gestão muito descentralizada, sem capacidade de fazer controle, de fazer a boa gestão disso, dificulta a execução da política pública. Eu repasso o recurso e também não vira realidade, que precisava virar. Às vezes, esse é um problema que a gente está enfrentando, sim. Sobretudo em municípios menores, quando tem os repasses. Vamos olhar um pouquinho agora uma outra abordagem aqui, um pouco mais histórica aqui da evolução do gasto. Então, o que aconteceu aí, que foi relatado para a gente aqui, em 2007 a 2016, O que aconteceu aí em termos da evolução do nosso gasto público? Está evidente, não? Vocês não estão meio difícil? Então, para entender, a coluna da direita aqui é que fala o quanto a gente gastou em bilhões de reais. Tá? Então, a gente tinha uma coisa perto de 220, 250 bilhões de gasto total em 2007, e a gente vai para quase 400 bi em 2016. Cresceu, né? Cresceu bastante. Tá? Então, é uma coisa, um elemento a gente ver. Bom, o que aconteceu então? Se a gente cresceu o gasto,
e a gente tem a sensação que ainda tem tanto para fazer, que está acontecendo. Cortou um pouquinho. Na verdade, esse número da esquerda ele vai detalhar as linhas, que é um pouco o detalhamento da despesa aqui para cada uma dessas áreas, tá? Deixa eu consigo dar uma espiadinha aqui do número, só para passar para vocês. Eu estou falando aqui, então, só para pegar o gasto de trabalho, aqui eu estou falando de 50, naquela altura ali, estou falando mais ou menos de 50 milhões, tá? Então, é uma divisão dessa coluna. Então, eu tive lá 220 bilhões de gasto em 2007, eu tive mais ou menos 50 nessa área aqui de trabalho. Tá? A outro gasto, que também era assistência social e mesmo saúde, educação, estava um pouco abaixo. Né? Estavam mais na linha aí de 40 milhões. Desculpa, 40 bi. Né? Bom, 2014 para 2016 também aconteceu uma coisa interessante, né, gente? Olhando um pouco os números, estabilizou, né? Tá? Vamos guardar essa ideia? O que está por trás do gasto público em termos de demanda da sociedade? Uma conta simples. A população brasileira cresceu em 2007 para 2016? Cresceu, né? Então, provavelmente, a nossa demanda por bens e serviços ofertados pelo Estado também aumentou, tá certo? Como é que foi o desempenho da economia nesse período? Isso é um ponto importante, porque o crescimento econômico vai bater na renda, na capacidade das pessoas se manterem ou demandarem um seguro-desemprego, ou conseguir demandar, pagar o serviço de saúde, enfim. Então, a trajetória da nossa economia, da nossa demografia, são elementos essenciais para a gente ver ou conseguir analisar melhor esse gasto. Então, legal, poxa, o gasto público está crescendo, olha só, passamos de 220 para quase 400 bilhões em 10 anos. Nossa, estamos enrascados. Bom, mas a economia cresceu, a sociedade cresceu, a gente tem demanda para atender, enfim, ele tinha que crescer esse gasto, né? No fundo é isso que a gente está dizendo. A gente precisa atender essas demandas da sociedade, isso ia ocorrer de qualquer forma, tá certo? Então, e aí, 2014, 2015, 2016, estabiliza, mas a população continua crescendo. Estou passando só um cenário para vocês, tá, gente? Do que a gente está enfrentando aqui e o que isso vai significar, né? Tem uma outra coisinha que é importante ser considerada, e aí, em termos dessa discussão de gasto, que é o seguinte: a gente tem um gasto que é chamado de gasto tributário, tá? Só para vocês saberem, então, o que é isso aqui? São as desonerações, ou, na verdade, a abertura, né? Quando o Estado abre mão de arrecadar aquela receita, faz uma isenção fiscal, tá certo? E vejam, isso tem um peso importante. Então, essa primeira coluna é o Orçamento Federal da Seguridade Social. Então, nesse período que a gente viu, desculpa, no período, é só 2016 esse número, a gente tem, nessa área aqui de saúde, vão ficar 111 bilhões, né, de reais gastos na saúde, e aí você vai ter 34 que são de isenção fiscal. Quer dizer, é um tipo de gasto que a gente está fazendo, na verdade, deixando na mão das pessoas para que elas comprem o serviço. Na verdade, isso aqui vai entrar como aqueles descontos que a gente faz no imposto de renda. Vai lá, eu gastei com médico, então eu vou pedir a restituição, tá certo? Isso é uma parcela importante da nossa discussão, porque esse valor representou 23% daquilo que o governo federal de fato investiu na saúde, tá? Então, no caso da área de trabalho, a desoneração da folha também vai representar 35% do gasto. Educação, assistência, tá certo? Então, cultura. O que a gente está fazendo aqui? Um pouco para destacar. É um modelo, tá certo? A gente tem que fazer essa conta junto. Então, em termos de gasto, a gente tem gasto que é feito diretamente, gasto que é
esse gasto tributário que as pessoas estão gastando. Então, a gente, para somar, para entender o que está acontecendo, a gente tem que fazer essa conta junto. Mas, além disso, eu estou dizendo que quem vai decidir essa política pública num montante aqui de substantivo não é mais o Estado, né? É cada pessoa, cada individualmente, que está resolvendo, acessando o bem e serviço, ou está recolhendo esse recurso para atender uma certa necessidade, tá certo? Isso quer dizer, em termos de modelo da oferta de bens e serviços, que a gente está, de certo modo, individualizando e, vou já destacar esse ponto, que é um ponto importante da discussão, a gente está correndo o risco de ser mais desigual na oferta de bens e serviços, tá? Porque aí é o ponto, só para destacar, toda a discussão da proteção social e de você ter a oferta de sistemas de proteção social é para voltar naquela questão da igualdade. Você conseguir sociedades que sejam menos desiguais, sejam mais igualitárias, que todos tenham acesso aos seus direitos garantidos. E certos desenhos de políticas, aí incluindo um pouco isso, vão dar margem para que a coisa fique mais desigual, porque fica mais fragmentada, porque as oportunidades de acesso a esses bens e serviços se diferenciam, tá? Quando o sistema não é, ou ele tem caráter pouco universalista. Tá legal? Estou falando um pouco grego, a gente volta para detalhar, mas o ponto é que a gente precisa olhar o gasto social também olhando essa dimensão, e isso tem implicações do ponto de vista de como é que vai ficar o acesso depois. Temos aqui uma outra abordagem. Então, o que entrou aqui nesse gráfico sobre o gasto público? A gente está olhando agora um gasto per capita. E entrou habitação e saneamento. Então, esse é um outro recorte que foi feito para olhar a evolução dos gastos. Agora eu estou olhando por cabeça, tá certo? O que aconteceu com o gasto social também? Aumentou bastante, tá certo? Você também tem uma evolução aqui bastante positiva. Também a questão da previdência vai se ampliando, né, no gasto per capita. Aí o período é 2014, até um período mais longo, mas de fato, em termos de valores, a gente tinha aí uma média de $1.300 gastos per capita, né, nos anos 90, e a gente vai para 3.100, alguma coisa, já aí na 2014, 2013, tá certo? É uma outra abordagem. A conta não vai bater porque agora eu botei a habitação, botei saneamento, então tem a abordagem metodológica que é importante a gente observar, mas é um jeito que a própria CEPAL tem olhado para essa dimensão do gasto social, e dá para a gente comparar um pouco com os outros países, que é o que a gente vai fazer agora, porque também dá uma dimensão do que está acontecendo em relação ao resto do mundo. É importante para a gente ter um panorama, ter uma ideia de contexto, né? Bom, reforçando aqui esse é a questão da desoneração tributária também, da isenção fiscal, da isenção tributária, e aqui eu estou olhando um pouco para a questão que está incidindo sobre a folha, tá? E o financiamento da Seguridade Social. Vejam, aí o olhar é um pouco mais amplo nessa abordagem, temos de pegar COFINS, pegar PIS/PASEP, tá? E o quanto isso está representando em termos de PIB. São opções políticas aí também. Estou dizendo o seguinte, olha, eu vou, para ativar a economia, vou deixar a empresa ficar com aquele valor que ele devia pagar para o Estado para financiar a Seguridade Social, na esperança de que o desenvolvimento econômico, aquele emprego, vai ser garantido. Tá certo? Isso é uma parcela importante dos valores. É uma aposta, tá certo, gente? Então, a gente também avalia que dentro desse desenho, se essa aposta está sendo verdadeira ou não. Tá? Bom, outro ponto importante aqui para a gente, não ia entrar na receita, mas assim, a gente tem um sistema, a gente vai entrar um pouco, né, mas a gente tem um sistema que depende do mercado de trabalho, que é grande parte, acho que chega em 1/3 informal, tá certo? Se não mais. Então,
Não, você tem razão de que assim, aí é do lado da nossa demanda. Isso com certeza explodiu. Se a economia foi mal, estava com desemprego, crise, a economia brasileira está muita dificuldade e isso é muito difícil para quem tem que oferecer serviço e bem, fazer proteção social, porque eu dependo do quê para ter recurso? Da tributação, tá certo? Se a economia vai mal, se as pessoas estão informais, elas não estão contribuindo para a Previdência, eu não estou pagando os impostos, eu não vou ter dinheiro, é isso. Minha demanda aumenta, porque se você está desempregado, eu também tenho que prestar mais serviço. Se você está sem dinheiro, você vai... todo mundo não está vendo isso, né? O pessoal tinha plano de saúde e vai para o SUS. Eu pagava a escola do filho, não vou pagar mais. Então, eu vou pressionar os serviços públicos de uma maneira maior, né? Porque a crise afeta todo mundo, não só na minha renda, mas também naquela oferta de serviço que antes eu conseguia pegar no setor privado. Então, você tem toda a razão. É que o dado aqui em si, ele continua na sua evolução do quanto que você estava dando de isenção, né? Então, você já fez um acordo lá com o setor comercial X, que, olha, eu não vou cobrar para você a contribuição do PIS. Sim, tudo isso é o nosso desafio aqui hoje, né? De pensar que a gente tem uma população que cresce, demanda por serviços que cresce, a economia que está mal, e as pessoas precisam continuar vivendo, né? Má gestão. Bom, aí vamos entrar tem outros elementos que, de fato, a gente tem que pensar, né? É entender um pouco melhor. E as pessoas sabem o que está acontecendo em termos de gasto público, gente? Que quem que vai cobrar a execução dessa má gestão? Né? Quem que é o responsável por fazer esse papel, né? Aí temos outros camadas de dificuldades. O desafio é grande. Então, fazendo apostas aqui, né? Espero que a gente multiplique mais esse assunto aqui com vocês, essa discussão, porque é uma coisa essencial para a sociedade. Só para voltar naquele ponto. No fundo, a gente está discutindo um modelo de sociedade de país que a gente quer com essa história de gasto social. Tá? Passa por aí. Não é só, gastei tanto com a Previdência. Sim, você gastou tanto com a Previdência, mas isso significa o quê para a sua sociedade? Isso significa o quê em termos da demanda que você precisa fazer? Cumprir, né? Atender. Tá? Acho que é importantíssimo esse assunto para todo mundo e você tem toda a razão. Voltando, a proteção social ela é pensada para minorar, ajudar nesses momentos de crise justamente. Você tem tentar mecanismos de financiamento para, a hora que deu crise na economia capitalista e ela vai dar, eu conseguir sustentar um pouco melhor o meu corpo social, digamos assim, né? As demandas da sociedade. De fato, você tem um fundo da União, você tem um fundo de contingência, mas isso não dá conta do aquilo que você tem de demanda. Isso a gente está correndo atrás aí do buraco. Tem a reserva, mas ela não é suficiente para a gente dar conta. Deixa eu dar uma espiada aqui no nosso tempo. Tá ok. Oi? Você tem 2 pontos aí, acho que importantes, né? A mudança do Pacto Federativo não é simples, politicamente ela não é nada simples, e, de fato, você tem uma trajetória de gasto público, se você olhar então por ente, você teve uma transferência de responsabilidade de uma série de ações para os municípios, que não foi acompanhada do devido acompanhamento do recurso federal, tá certo? Então a gente passou responsabilidade e atribuição para os municípios na educação, na saúde ao longo do tempo, dos anos 90 para cá, e de fato a União não repartiu tanto assim aquele recurso que ela arrecadava. Então, tá certo? Acho que isso é uma das questões de fundo aí para a gente pensar.
De todo modo, eu volto naquele ponto, né? A questão da gestão municipal também é um desafio, porque do que a gente vê de estudo é que 5 mil e tantos municípios no país, é difícil, de fato, você ter uma gestão municipal com todos a gama de serviços que você precisaria ter num município que às vezes tem 5 mil habitantes, ou que a grande maioria está nessa faixa, né? Então, estruturar uma política pública que atenda realmente às necessidades do território demanda gasto, demanda gente, demanda organização, boa gestão. Isso, de fato, não é tão fácil de construir. Precisamos de mais repasse de recursos para caminhar nessa questão. Vamos entrar num outro ponto aqui, e acho que já está na agenda, a gente tem que falar disso, estamos falando de gasto, tá certo? Então, qual que é a receita? De onde vem? A gente tem que discutir a questão da reforma tributária. A gente tem que discutir como é que é o financiamento da nossa política pública. E aí, o que acontece aqui, gente? Temos de carga tributária, de como é que a gente, da onde a gente tira o dinheiro, tá certo? Essa é uma questão central para a gente, que todo o país teve que pensar e resolver de alguma forma para equalizar, tá certo? Conforme foi aumentando as demandas da sociedade, conforme a demografia puxou isso, conforme a luta por direitos puxou isso, conforme a economia trouxe uma outra coisa e trouxe outra necessidade, a gente tem que readequar o gasto público, readequar a fonte de financiamento disso. Então, os países fizeram isso e estabeleceram sistemas que tentam fazer o quê? De alguma forma ou de outra. Serem redistributivos. A gente pega de quem tem, passa para quem não tem. É uma coisa que não tem muito como sair disso, né? Porque a economia capitalista ela concentra a renda. Então, você tem que, na verdade, trabalhar para que desconcentrar essa renda e atender a população. Nosso sistema, como é que ele está? O que a gente fez? A gente aumentou a questão do gasto público, a gente também teve uma elevação da carga tributária ao longo desse período, que foi acompanhando um pouco, sustentando esse gasto, né? Bom, como é que a gente está localizado aí em comparação com outros países? A gente está aí mais ou menos no meio aqui, né? Esses dados têm até uma coisa um pouquinho mais atualizada. Mas olha esse dado aqui importante. Hoje vocês vão conseguir ver o número mesmo, tá, gente? Eu não estou maluco, não. Não sei, eu sei que vocês não vão chegar, vou falar para vocês. Aqui a gente está falando um pouco a discussão da carga tributária em relação à renda, lucro e ganho de capital. O Brasil é o verdinho lá embaixo, tá? E aí você tem outros países, inclusive que a gente comentou, que tem aqueles modelos de proteção social universalistas, que vão fazer o quê? Eu vou tributar a renda, o lucro e ganho de capital de uma maneira muito mais expressiva, tá? Então, eu estou aqui em torno de 30% nesse caso, na Dinamarca, Noruega, quase 20%, e o Brasil estava em 6% em 2013. Tá? O que significa isso? Renda, lucro, ganho de capital. Eu estou tributando, estou arrecadando da parcela que tem mais renda, né? Eu estou arrecadando da onde está concentrando o dinheiro. O que a gente faz no Brasil? Não faz. A gente arrecada pouco de quem tem muito dinheiro e arrecada dos bens e serviços e contribuições indiretas que toda a sociedade consome e paga. Então, a renda, relativamente, a minha renda de uma pessoa mais pobre, ela vai gastar... Você dá com uma mão e tira com a outra. Um pouco isso. Ela vai gastar com os impostos e tributos que estão embutidos nos bens e serviços de uma maneira desproporcionalmente mais alta de quem está consumindo aquele mesmo bem e serviço de uma outra faixa de renda mais elevada. Então, para ficar mais claro, o que eu estou dizendo é o seguinte: se o posto é único, você paga 5% de imposto no quilo de arroz, não é esse valor, né, gente? Mas só para ilustrar, o consumo do pobre, do rico, vai ser mais ou menos o mesmo, todo mundo vai pagar os mesmos R$5. Só que os R$5 para uma pessoa pobre é bastante dinheiro, né? Para quem tem... Quanto que era salário de fome aqui? 24 mil, que andaram falando aqui? Quem tem lá o salário de fome de 24 mil por mês, imagine então quanto é R$5. Coitadinho desse pessoal. Então, a desigualdade está aí, né? Nessa questão da tributação, ela é central, porque, de fato, né? Eu estou oferecendo bem serviço, estou cobrando da mesma pessoa que está sendo atendida na outra ponta, né?
enquanto os outros países, a experiência internacional tem mostrado que não é bem por aí que é um bom lugar de você cobrar, né? Você arrecadar imposto em cima de bens e serviços não é a melhor opção, porque você não enfrenta a desigualdade, você não consegue fazer essa redistribuição que é necessária para financiar as políticas públicas, para garantir uma sociedade mais igual. Questão, por exemplo, do alimentos, produtos essenciais, uma solução seria baixar. Tem até tem isenções até para certos bens, né, da cesta básica. Você tem sim. É que ainda assim está tudo em cima, né? O IPVA, vamos lá, as nossas contradições ou problemas brasileiros, né? IPVA, todo mundo que tem carro paga IPVA. O jatinho não paga, helicóptero não paga, navio não paga, o iate não. Então, qual que é a justiça tributária que está colocada aí, tá certo? O que você está dizendo, né? Que olha, eu vou sustentar aqui. Sim, você tem coisas que sim, mas acho que talvez o equívoco seja concentrar então a arrecadação em bens e serviços e não na renda, que é o que os outros países fazem, tá certo? Que é uma solução mais socialmente mais equilibrada e garante um pouco mais essa questão de redistribuição de renda. Porque é esse o desafio. Agora, gente, politicamente a gente precisa assim discutir isso amplamente. Vou fazer aquele reforço do multiplicador, porque assim precisa tomar consciência disso, porque a discussão hoje eu pago muito imposto. O que significa isso? Qual imposto você está pagando? No fundo, a gente tem que contextualizar. O problema é pagar imposto? É não ter o bem e serviço? O problema é eu pagar imposto e o cara que é rico não pagar? Vamos qualificar um pouco essa discussão, porque é aí que passa um pouco o debate, tá? Entender um pouco melhor essa questão da tributação, de como que a gente está organizando o nosso gasto e financiando esse gasto, é o que é o central. Tá? Senão a gente vai ficar brigando. Então, não vou pagar nada, vou sonegar, o que a gente faz, né? Pô, esse governo aqui pega aqui dinheiro e não faz nada. Então não vou nem... Não quero nota. Quem que pede nota aqui, né, gente? Quem se preocupa com essa questão da formalidade, né? Esse é o ponto. A gente financia a política pública a partir daí. E a gente, muitas vezes... faz aí sem nota. Mais baratinho. A gente está dando uma certa resposta, né? Quando eu mostrando para eles, arrecadação, o impostômetro, quase 2 trilhões. O sonegômetro, então, mas são 400 bilhões, Aí depois tem o sem banco, que saiu há pouco tempo, 800 bilhões circulando na sombra. E a gente é essa discussão. Todo mundo quer estar com o dinheiro no bolso. Ok, gente, tudo faz parte, mas a sociedade não se constrói mais solidária igual se a gente não tiver redistribuição de renda. Faz parte da lógica. Né? Hoje está. Poxa, CD, hein? Sim, perfeito. Claro. Espero que sim. Espero que sim, sinceramente, mas a gente às vezes tem alguns abordagens do tema que às vezes confunde a gente. E acho o desafio da política, às vezes é que a gente usa um termo para falar de uma coisa e a gente está dizendo coisa totalmente contrária. Então, a discussão hoje, para ilustrar, eu vou cobrar de quem tem mais. Tem todo um debate de quem é classe média hoje no Brasil e quem ganha R$2.000. Tá? Isso. Então, quem tem mais? É a classe média. Quem é a classe média? Então, às vezes, esse debate parece que está... Não, de distribuição de imposto, sim, mas a gente precisa ter bem atenção e cuidado para entender o que cada um está falando, como é que está sendo, de fato, esse debate. Está aí na mesa.
tributação de grandes fortunas, imposto maior sobre herança, tributação de fato sobre lucros e capitais. O Brasil faz uma coisa que nenhum país do mundo faz também, que não cobra o lucro, dividendo. Então, assim, tá na agenda, mas o quanto a gente está maduro, de fato, nessa discussão, quando percebendo as nuances, eu acho que eu já não sei. Porque às vezes entra nesse debate, você fala, vou cobrar dos mais ricos. Na reforma da Previdência, a gente ouviu um pouco isso. Quem que era o mais rico para o governo na reforma da Previdência? Segundo os cálculos. Ó. Quanto à Previdência Social, eu, estudando um pouco, eu entendi e sempre perguntava o porquê a pessoa é pobre. Consiste o direito para ela. E por que não foi dado esse direito para ela? Verificando depois os fundamentos dele, faltava um requisito no qual eu não sabia a miserabilidade. Ou seja, você não tem que ser pobre, você tem que ser miserável. Então, aí eu vou chamar a atenção para a questão do modelo. O que a gente tem por trás disso? Qual que é a ideia? A ideia por trás é de um sistema de proteção social que só garante o mínimo para as pessoas, só garante o mínimo, o piso, só garante a proteção básica daquele que é o mais vulnerável do vulnerável, tá certo? Então, esse é um certo desenho de política social que está na pauta. Tá? Então, acho que esse é um pouco o caminho que a gente tem trilhado aqui em termos de modelo. A gente está passando daquele modelo mais universalista, em que acesso à saúde é para todo mundo, educação para todo mundo, para um modelo de que, olha, deixa eu ver se você é um pobre mesmo, para ver se eu vou te dar a política pública. Sobre que argumento? Sobre o argumento que eu não tenho mais recurso, eu não consigo gastar, eu gasto muito, ou sobre outro argumento de que tudo bem, cada um se vira. Cada um vai no mercado aí e compra. Tá? Que eu acho que são ideias de fundo que eu acho que ajuda a gente a pensar um pouco o que está acontecendo na política. Outro dado aqui, só para botar em debate, vocês já vão pensando sobre isso, que é o seguinte. Nos últimos anos, a América Latina, e os pesquisadores têm falado um pouco sobre isso, a gente tem sido um pouco o laboratório do Banco Mundial, num seguinte sentido, de você ter a mercantilização da proteção social, da mercantilização dos produtos. Então, na verdade, você começa a trabalhar com uma ideia de que não é o Estado que oferece o bem e serviço, mas você vai comprar e vai pagar por isso por um outro ator que vai fornecer. Tá certo? Então, eu te transfiro renda. E você, com essa renda, você acessa o mercado e compra. É uma modelagem, é um jeito de ver a coisa, tá certo? Então, todo o avanço de programas de transferência de renda que a gente teve no país, que é fundamental, não estou colocando isso como contra, é um direito, mas ele tem um caráter que é dizer o seguinte, eu estou avançando na questão da distribuição da renda, não na oferta de bens e serviços pelo Estado. A gente está dizendo, ou está colocando um pouco na agenda, essa questão de que o privado é sempre melhor, que eu não preciso estruturar muito mais o Estado para oferecer bens e serviços, porque você vai comprar. Tá? E o pobre compra o serviço que conseguir comprar. Tá certo? Paga o plano de seguro baratinho, que tem um lá de R$5, não tem? Seguro saúde? De R$10. E ele vai acessar conforme dá. E aí, se eventualmente ele precisar de ser atendido uma doença que custa muito, não é atendido, né, gente? Esse é um pouco o desenho do que a gente vê, e isso é concreto. Experiência internacional, Estados Unidos, saúde, você vai pegar isso aí. Endividamento das famílias ou morte das pessoas porque elas não têm recursos para pagar o serviço de saúde ou o tratamento, ou o custo daquele tratamento. Tá certo? Pessoas que tinham a vida estruturada, salário, trabalho, ficam na pobreza, vende a casa, vende o carro, vende tudo para pagar um tratamento de um câncer. Está vivo. Mas assim, a vida da pessoa mudou radicalmente. E esse é um pouco o desenho da política, está sendo meio ensaiada aqui, digamos assim, né? Bom, avançando lá. Está em debate, tá? Não está fechado, não está perdido. Então vamos lá conversando. Do Chile. Não foi. A coisa está mais profunda. A questão do Chile, olha que interessante. O Chile apostou num modelo de previdência, de capitalização. Vocês já ouviram falar aí nesse debate, tá certo?
que é o modelo que você está dizendo que cada trabalhador vai juntar aquilo que conseguir, isso vai ser aplicado e no final da história ele recupera esse recurso depois de tantos anos. E só depende do quanto ele poupar, né, e do desempenho daquela aplicação. O Chile adotou esse modelo, hoje ele está colhendo um pouco os frutos, né, dessa opção, e além do empobrecimento dos idosos, o governo tem que voltar atrás e botar uma aposentadoria mínima para quem não tem recurso, porque não deu certo. No fundo, você está dizendo o seguinte: a hora que o governo fala, eu tenho um regime de capitalização, mas eu também tenho uma previdência pública para o mais pobre, eu estou assumindo que aquele meu regime, quanto proposta, não funciona. Tá certo? Estou reconhecendo isso. Eu não consigo um regime de capitalização, pelo menos o Chile não conseguiu fazer essa ideia de cada um ia poupar o seu recurso e cada um ia ter o recurso lá para frente para se aposentar. O Estado está tendo que pagar de novo para aquelas pessoas que não conseguiram. Ok? Isso. Não é mais gratuito. Então, pouco por aí que a gente está conversando dessa questão dos modelos, tá certo? De proteção social e um pouco como é que a gente enxerga aqui nosso cenário. Aí, só para voltar na questão da tributação que a gente conversou aqui, é isso mesmo. Então, a gente tem lá uma tabela cheia de números que não dá para ver, né? Mas, basicamente, a gente está dizendo que a tributação está aqui nos bens e serviços e a questão de renda das pessoas físicas e jurídicas contribui muito pouco, né? Você tem lá em torno de 6% de tributo sobre renda e 17% sobre bens e serviços. Para ficar aqui só nesses dois pontos, tá? E fora a distribuição municipal, estadual, que também vai gerar suas dificuldades. Olhando agora, então, dois setores aqui, só para a gente ilustrar um pouquinho. Questão de despesa na saúde por esfera. Esse dá para ver, gente? Ok, então o que está acontecendo ao longo do tempo? Aumentou um pouco, de 440, eu acho que são bi, em 2008 para 2017, no âmbito federal, você veja que a participação, a parcela do gasto municipal, como cresceu mais ainda, tá? Então, o que está dizendo aqui? Que o município realmente vem assumindo uma parcela dos gastos com saúde bastante representativa, tá certo? Ele tem sido obrigado a gastar mais nessa área em relação ao que ele tinha no começo aí dos anos 2008, 2007. Então, você tem uma contribuição, né, que está indo nesse sentido. E o cálculo que está sendo feito aqui, para vocês entenderem esses valores, é o seguinte: quanto que a gente está gastando por pessoa, não, desculpa, por dia, né? Por dia no país com saúde. Quanto que deu, gente? 3,40. Quanto é o ônibus aqui em Osasco? Ainda bem que a gente não fica doente todo dia, mas assim, tá 4? Então, não está nem batendo na passagem por dia, né, gente? Então, o nosso gasto, para vocês verem aqui um pouco a comparação, está aqui. Está mais ou menos assim. É o gasto per capita de saúde, os dados aí em dólar, 2015. E aí tem um detalhe ainda, gente. O gasto em saúde está sendo contabilizado aquilo que eu gasto no setor privado e público. Tá? Se vocês pegarem só o público que está em azul, a gente tinha 334 dólares gastos com saúde pública no país em 2015. Aí, para frente, a 3.500 no Reino Unido, 700 na Argentina, enfim. A gente ainda tem uma parcela desse gasto de saúde que é privado, tá certo? Que é um pouco o que tem acontecido em termos de desenho, evolução, né, da implementação do SUS hoje. Na verdade, não dá conta, você mercantiliza uma parte do acesso e aí o gasto em saúde fica privado, né? No fundo, o público mesmo, o gasto público em saúde, ele é uma parcela menor do gasto em saúde total do que enfim, nos outros países que tem um sistema como
como o nosso, que, né, que é um sistema universal de saúde, você tem o contrário, né? Sempre o gasto público é o gasto que é maior. O Reino Unido, Suécia, acho que mesmo o Canadá. Bom, olhando aqui um pouquinho a questão da educação, também outra área importante aqui para a gente olhar. Nosso gasto por estudante. Aí tem aquelas coisas dos dados, né? Embora o gasto da educação no país tenha aumentado, a gente gasta hoje um percentual que é até parecido com a OCDE, que é em torno de 6%. Quando a gente bate no gasto por aluno, aí você vê uma diferença bastante importante, no gasto per capita por aluno. Então, olha lá, a gente tem em torno aí de 16, né? 16 mil dólares gastos aqui por aluno, enquanto a média dos países da OCDE é 40 mil. Isso é o dado anual. Tá? Então, em termos de educação também, e aí vou voltar um pouco no debate conceitual da política pública. O que tem sido discutido hoje nos países escandinavos em termos de bem-estar social? Eles estão falando de investimento social, como uma reformulação do estado de bem-estar social deles. E o que é um investimento social? É você pensar em políticas de proteção social que vão ativar e vão possibilitar que as pessoas constantemente enfrentem esses desafios, né, do mercado, do ciclo de vida, e a educação é um ponto central aí. E eles estão pensando em educação para a vida toda. Então, as pessoas constantemente têm que estar escolarizadas, educadas. Eu sou um da Câmara. Gente, eu estou aqui. Voltamos aqui. Não sumi. Virou um fantasma aqui. Eu vou parar aqui de ficar indo fora da câmera. Então, o que eu estou falando daqui dos países... Daqui? Ótimo. Estabeleci. O professor aqui fica meio distraído nas ideias aqui, não olha para a tela. Eles vão ver, né? Bom, a questão aqui importante é pensar essa questão da educação como uma questão permanente. Então, por exemplo, se eu estou desempregado, eu já tenho que estar por uma qualificação para conseguir um emprego na sequência. Teve uma reformulação produtiva, eu também preciso me atualizar. A educação como um bem em si também. Então, a questão dessa nova lógica que está sendo colocada para enfrentar os desafios contemporâneos aí das sociedades está sendo chamada aí de investimento social e passa um pouco por essa ideia. Não é tão comum a gente falar de gasto social e pensar na educação, tá certo? A gente, em geral, foca mais a questão de previdência, de assistência. Então, esse acho que é um ponto também para a gente pensar. O quanto é estruturante para a gente ter uma boa educação. Né? Não é só o gasto, tem uma educação de qualidade, porque o quanto isso significa para a própria organização da sociedade, para conseguir pessoas manterem emprego, para ter inovação, enfim, produtividade. Tudo isso passa por aí, tá certo? Então, são elementos aí assim, importantes para a gente ir vendo da experiência internacional que é legal, enfim, para a gente ponderar. Bom, só fechando aqui, o que você tem hoje para a América Latina, os dados aí da CEPAL mais recente, da OPAS, está dizendo o seguinte: você tem o gasto em saúde, que é uma questão que realmente crescente no mundo todo, a necessidade de gasto em saúde. Vou fazer um parênteses aqui. A gente também, talvez, tenha que começar a discutir um pouco o nosso modelo de saúde, que é um modelo pouco preventivo e muito mais curativo. Então, a gente vai gastar mais, enquanto a gente tiver uma linha na prevenção, talvez a gente tenha um gasto necessário menor, tá certo? Então, é a questão de o quanto a gente está cuidando da doença e não da saúde, né? Às vezes, cuidar da saúde é uma coisa, às vezes, mais barata e diferente do que dar remédio. Mas, independentemente disso, tem um avanço de tecnologia da medicina, de questões que, de fato, empurram o gasto, até porque a população vai ficando jovem há mais tempo, né? E ela começa a ter questões de saúde também mais permanentemente. Enfim, tem toda uma questão aí demográfica por trás.
No mundo isso está crescendo. A gente tem aí, nessa comparação do OCDE e de países da América Latina, em torno de 51% do gasto são gastos públicos, né, e 35% de gastos no setor privado. E, enfim, apesar de ter essa porcentagem mais alta até, você tem estudos aí dizendo que isso tem levado, por conta de não ter sistemas universais de saúde, a 100 milhões de pessoas na pobreza. Tá? Então, acho que isso é um dado para a gente ter em mente em termos de sistema. E a gente tem lá 8% do PIB, mais ou menos, projetados aí para esse último ano, esse dado. Mas o gasto público, na verdade, ele é só 3,8%. 45% do total, como eu estava dizendo, para um sistema universal de saúde, isso é meio estranho, tá? Ele ser menor do que o gasto privado. Questão da educação, só para reforçar, acho que eu troquei a ordem aqui, me desculpem, mas no fundo o que a gente está voltando aqui para falar é um pouco dessa comparação. Então, os jeitos que a gente olha o gasto público também, às vezes, é olhar per capita, olhar para os outros países, olhar um pouco do que está acontecendo em termos de contexto internacional, para a gente ver um pouco, será que a gente está, como que a gente está caminhando. Agora, independente de contexto internacional, PIB, gente, essas métricas, sempre depende de como é que está a economia, o tamanho da população. Então, fazer essas comparações às vezes são meio difíceis mesmo, não são tão precisas, tá? Porque não adianta nada eu falar que eu gastei 8% do PIB, se a minha economia não cresce faz 10 anos. Então, na verdade, eu estou gastando pouco frente à minha demanda. A minha população está crescendo num ritmo maior que a economia, então... eu estou bem na comparação internacional, mas não estou bem. No fundo é isso. Tá? Porque, de fato, eu não estou atendendo a minha necessidade. Então, só um pouco para contextualizar esse próprio dado, mas é isso. A gente tem, em termos de comparação com alunos, aí, um valor bastante reduzido. Né? Metade do gasto que está sendo feito por aluno, a gente faz aqui no Brasil. Questão demográfica aqui, para a gente entrar então um pouco na questão das nossas discussões recentes aí de reforma da Previdência. Como é que estava a nossa pirâmide etária? No lado direito a gente tem as mulheres e no lado esquerdo a gente tem os homens. Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho uma população que tem um perfil demográfico que tem essa barriguinha aqui. Né? Então você tem uma concentração de pessoas numa faixa etária que pega ali dos 10 aos 14 anos até os 40. Tá certo? Você tem esse perfil atualmente, né? E qual que é a projeção demográfica para os próximos anos, aí 2034? As mulheres, sim, as mulheres elas se cuidam mais, enfim, por uma série de fatores, elas têm uma longevidade maior. Bebe menos, não sei. Aí depende de cada mulher. É difícil de falar, né? Mas, por exemplo, a gente pensar uma questão super importante de segurança pública e violência, são os jovens que morrem do sexo masculino, tá certo? Então, aí você já vai ter um rebatimento nessa pirâmide etária, com certeza tendo... Gente, quando é que estava? 60 mil mortes por ano? Já perdi a conta. Isso aqui é 6 guerras da Síria, tá? A gente tem um estado de violência nesse país que é uma coisa fora. Não tem como explicar. Enfim, e isso é gasto social também, né? Isso também vai afetar o nosso gasto. Bom, dada essa pirâmide etária, então a gente estava com esse perfil demográfico. A gente vai para a gente está dizendo que aí toda a discussão tem um termo que é a razão de dependência da economia, do mercado de trabalho, ou mesmo da previdência, quer dizer que a gente tem uma força de trabalho que precisa contribuir e arrecadar, né, contribuir para o sistema, e isso vai sustentar uma população cada vez maior que não está contribuindo. Né? Então, no fundo, a gente está dizendo que temos que enfrentar um cenário de oferecer serviço a uma população cada vez mais idosa e, por outro lado, não ter jovens ou população mais jovem que está
financiando esse tipo de serviço. Isso é um desafio, gente? É um belo desafio. Talvez isso justifique uma discussão de previdência. Justifica, com certeza justifica. Agora, hoje ainda não estamos nesse cenário, ok? Sim, não. Tem todo o quanto a pessoa se insere no mercado de trabalho, acho que isso é um dado importante, mas assim, aí a volta na discussão. Eu vou olhar o gasto só ou vou olhar minha receita também? Né? Como é que eu vou equalizar essa conta? É importante pensar. Né? Bom, o que a gente teve aqui? Basicamente, de projeção, de reforma da Previdência. Você está sinalizando que você vai ter um aumento das contribuições, você vai ter basicamente um aumento aí seja por diminuição do valor médio, seja por jogar mais tempo de contribuição para as pessoas, você vai sustentar esse gasto público de alguma forma com mais gente trabalhando mais tempo. Né? Basicamente isso que a gente está fazendo. Qual que é a projeção aí de economia? Né? Ficou a última que eu vi ficou em 630 bilhões para os próximos 10 anos. Tá? Bom, eu nem vou entrar nesse assunto, porque é o seguinte, a gente vai acompanhar agora como é que vai ser o desenrolar disso do ponto de vista social, e o quanto a gente vai conseguir resolver um problema de sustentação do gasto, atacando, acho que só um elemento, né? E o quanto isso pode ser, aí a discussão do quanto isso é justo ou não, já nem vou entrar, mas assim, está dado, vai ser isso, a gente vai ter uma certa fonte de receita aumentada, ou pelo menos vai diminuir, ou tentar constranger o gasto, tá? E o quanto isso vai ser suficiente ou não. E aí a gente vai ter que acompanhar isso a partir de agora, e aí, voltando àquela discussão, quanto eu estou gastando com juros, quanto eu não tenho mercado de trabalho formalizado, quanto eu estou dando de isenção tributária. Se a gente não começar a pensar a reforma tributária também, sinto lhes dizer, mas daqui a alguns anos talvez a gente tenha uma nova discussão da Previdência com os mesmos termos, dizendo que a gente tem muito gasto e que a gente não consegue pagar. Tá? Então, talvez, estamos aqui, vamos acompanhar, espero que não, né? Que essa sanha por ajuste da Previdência não seja feita só dessa forma, mas aí cabe a nós agora observar um pouco essa questão. Então, Não se aprofundando nessa situação, Previdência, mas nós falamos muito daqueles que não contribuem para a Previdência. Mas e aqueles que já contribuem, eles trabalham, que são os aposentados, e contribuem novamente? Para onde vai isso? Que receita é essa? eu diria que para a Previdência vale, né? A Previdência está bom. Tá bom você ser aposentado e continuar a contribuir, né? A Previdência está bom. É para o caixa, é isso. Está ótimo. Mais gente contribuindo, né? Essa a conta dos números é essa. Opa, entrou dinheiro. Ah, quem pagou? Não tem fundo. É caixa. Não tem fundo. Tá? A gente tem toda uma... Aí, enfim, umas nuances aqui do debate, eu acho que vocês devem ter conversado bastante sobre isso, mas a questão que está por trás das pensões, do PPC, de alguns outros auxílios, tem a ver com essa questão que a gente começou de proteção social, que a gente conversou, tá certo? O sistema de proteção social brasileira, a Seguridade Social brasileira estava dizendo o seguinte: não é só quem contribui que vai ter acesso à proteção social. É um princípio. A gente está assumindo isso. Faz parte do nosso sistema. Eu estou dizendo o seguinte: eu não vou deixar uma pessoa desamparada porque ela, por alguma razão de deficiência, de idade ou por algum outro motivo, ela estava no mercado de trabalho informal e ela não contribuiu. O Estado brasileiro, a partir de 88, falou assim: não vou deixar essa pessoa desamparada. Ela vai ter acesso a um mínimo de renda. Tá? Então, fazer certas contas, dizendo que, olha, agora a Previdência tem que pagar porque eu não tenho dinheiro da contribuição das pessoas, então a conta não fecha, é um pouco olhar enviesado para uma questão. Porque você está desconsiderando que, de fato, eu tenho. Não, eu tenho
Eu tenho que proteger essas pessoas, eu já combinei que ia fazer isso, e já combinei que eu não ia pegar contribuições delas. Porque, por uma série de motivos, eu entendi que elas não iam ter essa contribuição para dar. Ou não registraram, ou não tem como, enfim. Tá? Então, esses debates são debates que estão por trás do cálculo, do gasto. Tá certo? Então, eu só vou conseguir enxergar o meu gasto se eu tiver um pouco a visão. Continuo com o problema de pagar as contas? Continuo com o problema de pagar as contas. Não estou esquecendo disso, mas eu tenho que entender um pouco do como que eu estou construindo a alternativa. Tá certo? Ou a gente agora então faz o seguinte, quem não contribuiu está na Previdência, agora eu vou cobrar de você. Sei lá, seria uma alternativa, é isso? Mas, entendeu? Como é que eu construo o argumento do que eu quero fazer? Como é que eu construo o argumento de como é que eu vou financiar? Depende um pouco não só do número, mas um pouco da estrutura do próprio sistema e do que eu estou esperando que essa sociedade vai virar com esse sistema de proteção social ou não. Tá certo? Vamos voltar ao nosso amigo chileno lá. O que aconteceu lá com o sistema chileno? Está gerando uma população idosa sem renda. Pobre. Eu diria que ideológico, qualquer análise ideológica, eu vou chamar um termo mais bonito, que é político, porque ideologia parece que é uma coisa que a gente não pode ter. Não, é visão política de mundo. A gente tem modelo de proteção social mínimo, traz uma visão de mundo, de política, de ideologia que está por trás. Esse modelo universalista também traz. Eu gosto de chamar de sujo, porque, no fundo, a essência do debate é fazer isso. É falar assim, olha, eu tenho essa visão, eu acredito que tem assim. O que a gente, às vezes, confunde é partidarizar um pouco a discussão. Então, você pode ter sua visão política e ter um certo debate sobre as visões, tá certo? Se eu falar assim, porque o fulano de tal é do partido tal, eu não quero nem conversar com ele, aí, de fato, eu vou bloquear um debate que é importante eu fazer. E aí eu acho que estou contigo de dizer que te fica, às vezes, se atacando por coisas que não são externas ao debate. Não é o foco. Quer dizer, o que a gente precisa resolver como sociedade? É isso, isso, isso. A gente precisa discutir como é que vai ser esse país. Temos visões de mundo diferentes? Temos. Ok, então vamos entender essas visões, os argumentos, e vamos, na política, decidir. Tem que respeitar as minorias e tem a questão do voto. O poder político, hoje, decidindo um pouco isso. A gente tem as instâncias de controle social. Também não é fazer qualquer coisa que o governante leva o pacote todo e faz tudo. Não é. Tem que seguir a lei, tem controle social, tem a pressão dos outros partidos. Estamos aí no jogo. Acho que é importante isso. Mas tem que ter diálogo, né? A gente precisa entender o que está conversando. E matemática não tem cor, né? Número não tem cor. Então, você olha o número, não precisa. Não tem problema que para fazer o cálculo... Perfeito. Isso. Perfeito. Montar a conta. Exatamente. Montar a conta que é o X. Claro. Por isso que eu falei para vocês que tem a concepção da política social que está por trás e como eu operacionalizo, como eu defino, recorto o meu gasto. E aí eu vou ter contas diferentes. Ou pelo menos a gente se entender em termos de quem está falando o quê e por quê. Eu acho que isso é importante. Para o debate político, para a gente avançar democraticamente. O projeto teve, ao longo do processo, teve modificações. Teve. Não. Bom, ok, eu acho que é uma avaliação. De fato, a gente tinha lá 1 trilhão de 10 anos, passou para 600. Tudo bem, teve algumas ponderações ou modificações ao longo do processo. Na minha avaliação, aí, pessoalmente, eu não acho que isso é meio termo, não. Acho que a gente foi para um caminho que a gente vai tributar quem tem menos. E vai sustentar o gasto dessa previdência com quem tem menos. Mas, assim, aí é avaliação. Eu não acho que foi uma boa reforma. Precisaríamos lidar com a questão demográfica? Precisaríamos.
Ok, mas aí, enfim, é um pouco da avaliação. De fato, teve debate, teve alguma coisa, mas está no campo da política, né, também, assim, qual o resultado, o quanto você enxerga aquele resultado como uma coisa que avançou, ou não, ficou no meio termo, é um pouco da visão aí do próprio debate político mesmo, né? Eu acho que teve alguma consideração de alguns argumentos que estavam na mesa, que de fato chegou à conclusão que, olha, se eu pegar o trabalhador rural e subir muito a idade dele, o tempo de contribuição, ele não vai conseguir comprovar, isso vai ser um problema, eu realmente vou excluir muita gente. E aí, nesse ponto, por exemplo, tem uma ponderação de, tá bom, não vamos mexer aqui, porque isso pode ser prejudicial, vai ser bastante grave. Ok, outros pontos, né, teve outro debate, chegou-se a outro consenso de votação, e é isso que a gente tem. Ok, né? Mas, de fato, amadurecemos mais? Amadurecemos em termos de discussão. Mas ainda é pouco, viu? Porque olha, você vai conversar de reforma aí, de sistema tributário aí, quem que conhece esse assunto com mais? Porque, veja, o nosso debate também é influenciado bastante pelos meios de comunicação de massa, né? E a gente, em geral, não tem uma coisa que é parcimoniosa em relação aos lados, né? A gente, às vezes, a mídia trabalha... E, gente, é uma coisa inerente à mídia, né? Inerente a qualquer atuação da mídia, trazer a sua visão de mundo para aquele meio. Isso faz parte é uma coisa da própria ciência social, da própria vida política. A gente sempre informa, comunica as coisas a partir de uma visão de mundo ideológica que está por trás, está escondido. Está escondido assim, está estruturando. Tá? Então a gente passa sempre uma visão de mundo. E faz parte da nossa condição humana. A gente tem interpretação do mundo, a imprensa também tem uma certa visão do mundo e ela passa essa visão. O fato é que um meio de comunicação ele tem um peso grande de chegar na vida das pessoas e comunicar para bastante gente uma determinada visão, que se você tem um argumento diferente, você não vai conseguir chegar. Ok? Assim, não é manipulação. Assim, tem manipulação? Tem. Eu não estou entrando nesse mérito. No fundo, assim, cada meio de comunicação ele tem esse papel e bons meios de comunicação conseguem dar mais democratização, né, deixar mais amplo o debate, trazer mais informações para esse debate. Não foi, na minha percepção, o que eu vi. Eu vi um debate mais enviesado para um certo lado do governo, tá certo? Não vamos entrar aqui no mérito disso, mas, enfim, é um pouco a minha avaliação, tá? Só para contribuir para nosso papo aqui. Estamos chegando aqui nos nossos finalmente, então, no fundo, uma outra questão importante que a gente tem hoje e avançou na América Latina como um todo foi a questão das políticas de transferência de renda. Tem um peso importante em termos de orçamento. Então, se você olhar aqui, tanto Bolsa Família como o BPC, a gente tem aí um conjunto expressivo de gasto e também de público atingido. Eu vi outro dia uma crítica em relação a esses números, dizendo, olha, como aumentou o BPC dos anos 90, que era tanto, e agora está em 50 bilhões. Só para ponderar que a gente tem nesse período também é uma política de valorização do salário mínimo. Então, de fato, esse benefício ia ter que subir mais do que a média, porque o salário mínimo também subiu acima da inflação, teve uma valorização, e o BPC está ancorado nessa questão. E... trazendo um pouco na nossa discussão de hoje aqui, né, um pouco o seguinte, a gente tem esses números para analisar, mas tem que sempre refletir, né? Eu estou resolvendo o problema que precisava resolver? Quanto significa isso em termos de uma construção de uma sociedade mais igualitária, né? Era importante ter esse tipo de ação? Então, avaliar o gasto é entender um pouco também o resultado dessa ação. E eu acho que, nesse caso, o que a gente tem de pesquisa ou de avaliação das próprias pessoas é que assim, foi um avanço bastante grande ter programas de transferência de renda que a gente teve. Agora, eu vou fazer a crítica. Quem alguns pesquisadores têm falado é o seguinte, naquela discussão nossa de estado de proteção social, de bem-estar social, que é o seguinte, o nosso modelo está indo para esse modelo de ter transferência de renda, não de prestação do Estado de bens e serviços. E o que é a questão aí? A prestação pelo Estado dos bens e serviços, ela equaliza as oportunidades, ela torna a oportunidade de acesso a esses bens e serviços mais igual. Tá? O atendimento também é mais integrado. Você consegue, com isso, atingir as necessidades das pessoas de uma maneira mais universal e mais integral. Tá?
Então, toda a discussão um pouco passa por aí. O nosso modelo, o fato de transferir renda é interessante para uma população pobre, mas eu estou privatizando a oferta desse serviço, bem serviço, e eu estou sujeito ao que o Estado, ao que o mercado vai oferecer para aquela pessoa, e isso vai depender de onde ela está, do quanto ela tem de instrução para comprar, onde a oferta do serviço vai ocorrer, a cláusula contratual daquele serviço, se ele vai oferecer integralidade ou não. No fundo, sim, a gente caminha um pouco, hoje, uma discussão de pacotes mínimos, e aí esse pacote é sempre fragmentado, ele não atende a pessoa na sua ampla necessidade. Tá? Só para ficar na questão da saúde, então vocês sabem, a gente tem o plano de saúde, as pessoas têm planos, às vezes, que são caros, mas aí a hora que chega num determinado tipo de doença ou gasto, ela entra no SUS. Tá certo? Por quê? Porque aquele plano não vai atender, fala que não atende. 4 milhões saíram dos planos. Isso, e aí tem, olha que como a gente vai pressionando. Mas assim, em termos de lógica, o que eu estou dizendo com essa questão, com as pessoas que estão no privado, mesmo um plano caro e vão para o SUS, é que esse serviço, sendo prestado de maneira privada, ele é menos integral, ele consegue dar conta de uma maneira menor das necessidades das pessoas. Tá? Então, as pesquisas, a discussão sobre a proteção social nos países tem sido mostrando isso para a gente. Se eu tenho um serviço que é universal, eu tenho uma sociedade que acaba sendo mais justa, porque ela atende as necessidades das pessoas de todo mundo de uma maneira mais integral, tá certo? E mais universal, mais equânime em termos das oportunidades. Esse é um pouco o debate, tá? Para a gente ir fechando aqui, que para ter em mente. Então, mas a América Latina, como eu falei para vocês, está indo na linha da mercantilização, da privatização do serviço, está indo um pouco na linha da construção de pacotes meio mínimos para as pessoas. E isso, no fundo, gente, é uma volta ao nosso passado, tá? Porque antes de 30, 40, a gente era mais ou menos assim, fragmentado, tá? Então, você entrava num lugar, você tinha direito a um certo hall de serviços e ficava restrito ali. Tem a questão de ineficiência do próprio sistema, né, da prestação de serviço, e também a questão de preconceito, estigmação, e coisas que a gente começa a ter quando a gente fala assim, isso aqui é um serviço para o pobre, isso aqui é um serviço para a população X, tá? Você vai criando estigmas na sociedade, tá? Isso não é interessante dentro daquele nosso paradigma de alcançar a igualdade, tá? Acho que aí coisas para a gente levar em consideração. Rapidão aqui, só para fechar, o teto do gasto, o que está acontecendo, gente? A gente está sentindo agora um pouco o efeito disso já, então é isso, né? Não está contingenciando o recurso, a previsão é que esse recurso na política social não cresça nos próximos 10 anos, 20 anos, né? Desculpa. E então, eu pergunto para vocês, e aí, gente, o que a gente vai fazer? É isso, eu estou lançando a bola aqui. No fundo é isso. Só o cenário para a gente entender é que hoje não é nada promissor em termos do enfrentamento das nossas necessidades, esse tipo de instrumento que foi colocado, que resolve a questão do gasto público, do ponto de vista dos bens e serviços, mas não resolve nada a questão da dívida pública, que continua aumentando. Então, a gente tem um sistema de ajuste aí que vai só para um lado, tá certo? Quem fez política de gasto público, de teto de gasto, botou nas duas pontas. Tá? Só para falar que se a gente quisesse ter adotado uma coisa parecida, a gente entrou aqui na jabuticaba de novo. A gente fez uma coisa que ninguém mais fez. A gente só está acertando um lado do gasto. E onde o gasto mais cresce? Onde ele é maior? É na parte financeira, não é aqui. Tá? Não é na entrega de bens e serviços, é na dívida. Então, a gente ajustou jabuticabamente, né? Para ficar jabuticaba, porque só no Brasil tem jabuticaba, né, gente? Então, essa é a expressão. Bom, vou passar aqui alguns desafios para a gente. E aí eu fecho. Que aí vão mais na linha de como está sendo esse nosso gasto e qual o debate que a gente faz aqui em termos de como está sendo, né? A gente tem que enfrentar a questão da abrangência ou cobertura dos nossos benefícios e serviços, tá? Então, hoje a gente ainda tem desafio de alcance da oferta de serviços para determinados públicos, então a gente está sendo desigual na oferta, e isso é um ponto importante para a gente equalizar. A questão de
descentralização ou estruturação dos sistemas que a gente tem. E, às vezes, isso traz, como bem apontado, muita dificuldade, né? A gente devia realmente pensar sistemas de coordenação que funcionem melhor, porque ficar só descentralizado no município, o município não tendo capacidade, ou tendo dificuldade de articular regionalmente, ou em termos de pacto federativo, isso é uma dificuldade para a gente. Tem questão de má gestão, de problemas que a gente tem aí, de perda de recurso, né? No fundo, tem a corrupção e tem, na verdade, um problema, acho que talvez mais grave, que é, na verdade, usar mal o recurso, alocar mal esse recurso. Então, no fundo, a gente acaba perdendo a oportunidade de fazer uma entrega efetiva das políticas. Mas eu não acho que aí também não dá para encampar essa discussão como o grande mal de tudo da política pública. Eu acho que não é isso, né? A gente tem outras coisas que são importantes, então toda a discussão tem mostrado um pouco para a gente que a nossa demanda é grande, e, enfim, tem outras condicionantes, é importante. E, bom, só pegando aí nos últimos 2 pontos, que é, então, como é que a gente democratiza, melhora o sistema e avança nessa questão do gasto, fazendo isso aqui que a gente está fazendo aqui hoje, gente. Participando, conhecendo, discutindo a política pública, discutindo essa questão tão importante para a gente, que é a questão do Estado, da proteção social. Tá? Então, esse movimento, acompanhamento disso, participar, controle social, isso é central para a gente avançar. E a questão da regressividade desse financiamento, que é aquela questão que a gente volta aqui. Quem é o mais rico paga menos, hoje contribui menos com a questão dos impostos ou da arrecadação dos recursos, do financiamento. E isso certamente traz um problema de 2 âmbitos, né? Um problema do ponto de vista da justiça social e também do quanto você consegue arrecadar. Porque, no fundo, se a pessoa é pobre, ela paga menos, ela não tem dinheiro para pagar, tá certo? Então, o subfinanciamento também nasce aí junto, né? E, agora, em termos de justiça social, isso é central a gente debater. Bom, é isso. Mais algum comentário, gente? Eu vou encerrando por aqui. Opa, tem mais um. Não vamos exagerar, bastante, mas de fato você tem toda a razão que o professor dos juros e da isenção ela é super relevante aí nesse debate. É que eu fui nessa linha do gasto, mas obrigado, agradeço a sugestão, a gente vai contribuindo assim, vai melhorando aí um pouco a nossa discussão. Obrigado pela oportunidade, viu, gente? Eu acho um prazer estar aqui falando com vocês, discutindo esses temas que para mim são bastante importantes. Eu continuo acreditando aí no debate de ideias, na argumentação, para a gente avançar, apesar das nossas eventuais diferenças que a gente pode ter, né? Faz parte da coisa. Obrigado. Muito bem. Queremos agradecer aí ao professor Fernando Meloni por ajudar a gente aqui no pensamento e no raciocínio. Eu tive um professor, e nós vamos já entregar aqui o certificado para o professor Fernando. Eu quero chamar aqui a Eliane, a doutora Eliane, aqui representando o nosso vereador Jair Assaf, para que entregue aqui o certificado aqui ao nosso palestrante de hoje. Mas para ajudar no debate, existe um professor meu de gestão pública que dizia o seguinte: tem 2 formas de mudança: reforma e revolução. O que é reforma? O barraco precisa ajeitar, você vai lá dar uma pintura, pinta de cal o barraco. Revolução, derruba o barraco, faz outro. Aí é a nossa visão política aqui que a gente quer. No Brasil, nós vamos reformando aqui, reformando ali, ajeitando ali, e os mais ricos continuam sendo mais ricos, e os mais pobres continuam sendo mais pobres. E o poeta diz: ô, vida de gado. Mas cabe a nós, que somos agentes políticos, pensar e ajeitar os nossos votos. Não só para vereador, que todos nós temos, mas para distribuir essa riqueza que está lá no governo federal, no ente federal.
que fica com 60% do recurso e manda todos os doentes para o município cuidar. Não tem o menor sentido. Nós precisamos, em 2022, mudar pelo menos metade daqueles 513 deputados lá. Nós, aqui de São Paulo, mandamos 70 para lá. Então, nós temos que ter juízo quando nós formos votar. Falar, o que você vai fazer lá? Que dinheiro vai mandar para cá, para o ente menor, que é o município, seu Mário Shiba? Nós somos o ente. A Constituição Federal fala que é municipalista. Mas cadê o dinheiro? Que não mandam para nós. Tudo vem para nós. Mas aí agradecer o debate, esse debate aí que o pessoal tem feito aqui, que a gente quer realmente agradecer o pessoal da Secretaria da Fazenda, na pessoa do Silas. Agradecemos aqui a Magda, que já esteve aqui, o Silas Ferraz, que esteve aqui na quarta-feira, o Fernando Meloni, e na quarta-feira que vem nós teremos aqui o João Mourão, falando ainda sobre transparência, que é um negócio fora de série também. Agradecendo a todos vocês que estiveram, agradecendo aqui a doutora Sara, presente aqui conosco hoje, agradecendo a todos vocês, e quero aqui, junto com a doutora Eliane, passar aqui um mimo, um certificado de gratidão aqui ao professor Fernando Meloni.